A receita dessa semana é uma torta de morangos. Eu começo preparando um creme. Coloco o leite e o extrato de baunilha para ferver. Enquanto isso, misturo gemas com açúcar e depois acrescento o amido de milho. Bato bem com o fouet para ficar bem uniforme. Assim que o leite ferveu, eu despejo um pouco nessa mistura, bato e volto tudo para a panela. Agora eu quero cozinhar esse creme. No fogo, assim que começa a engrossar, tem que continuar misturando bem com o fouet. Dói um pouco o braço, mas tem que contar 2 minutos exatamente. Retira do fogo, acrescenta a manteiga gelada, bate para a manteiga derreter e depois pode despejar num prato não muito fundo. Pega tudo da panela para aproveitar todo esse creme. Cobre com plástico filme ou um saquinho plástico e leva para resfriar. Depois é preparar a massa da torta, que é uma massa sucrée, uma mistura de manteiga, farinha de trigo e açúcar de confeiteiro. Eu tô misturando na mão porque fiquei com preguiça de limpar a tigela da batedeira, mas dá para fazer na batedeira também. Tem que misturar até ter essa textura de farofinha. Depois eu acrescento o ovo, misturo um pouco com a espátula e em seguida com a mão mesmo, até obter uma massa uniforme. Não precisa ser uma massa lisa, ela fica nessa textura. Como minha massa está numa boa temperatura, eu já vou abrir ela imediatamente. Tento abrir num círculo, numa espessura de meio milímetro e levo para a geladeira antes de modelar, para ela ficar mais firme, senão corre o risco de quebrar. Viro ela em cima da minha forma e vou encaixar ela. Para encaixar, eu ainda deixo esse plástico por cima, porque ele ajuda a massa não quebrar. Assim que eu já encaixei a massa, eu retiro o plástico, vou tirar um pouco desse excesso que eu cortei a massa muito grande. Ajusto ela na beirada, que é só encostar ela sem apertar e depois tiro o excesso bem retinho com uma faquinha para ficar bem bonita essa torta. Marco o fundo com o garfo e levo na geladeira. Os morangos eu limpei primeiro com uma mistura de água e bicarbonato, enxaguei e depois deixo numa mistura de água com vinagre. Isso ajuda a tirar aqueles agrotóxicos que a gente não quer. Deixo secar um pouquinho em cima do papel toalha e depois corto eles. Alguns eu cortei em 4, outros eu cortei na metade e ainda deixei alguns inteiros para na hora de decorar. Eu assei a minha massa no forno a 180 graus por 18 minutos. Ela tá bem douradinha. Agora, quando ela já tá fria, eu passo essa camada de chocolate branco que vai formar tipo uma película e proteger ela do creme, deixar ela bem crocante. Eu vou fazer um creme diplomata, que é aquele creme de confeiteiro misturado com um pouco de creme de leite batido, quase como um chantilly. Retirei o creme de confeiteiro da geladeira, ele tá nessa textura que parece um pouco gelatinosa. Então, a gente vai precisar usar um fouet agora para relaxar ele, que é bater bem ele. Você já vê que ele começa a ficar uma coisa mais sedosa, mais lisinho. Você já pode usar assim direto ou acrescentar um pouco do creme de leite batido. Isso faz com que ele fique mais macio, mais sedoso. Eu acho que combina bem nesse estilo de torta. Assim que meu chocolate já endureceu, eu coloco o creme por cima e vou alisar ele agora com uma espátula curvada. Aliso bem a superfície e depois já posso começar a decorar. Eu uso um pouquinho de açúcar de confeiteiro nas beiradas só para cobrir alguma sujeirinha que pode ter ficado de creme na beiradinha. Então, o açúcar de confeiteiro dá um toque. E depois vou dispor os morangos por cima sem muita organização. Aqui eu quero valorizar o sabor dos morangos com essa combinação de massa sucrée e esse creme super gostoso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!